Dois, três, gravando. E aí, galerinha, mais uma vez, mais um episódio do podcast A Voz do Povo, dando voz a quem não tem voz. E hoje, começando hoje com um episódio extraordinário, com um episódio que eu gosto muito, que é como empreender, um empreendedor chegando aí forte em Arapiraca, e nós vamos ter mais 3 episódios junto com esse. Meu amigo Leandro, que eu não conheço ele como Leandro, conheço ele como Cachoeira. Quando falo em Leandro, eu fico até procurando o Leandro. Eu sempre conheci ele como Cachoeira. Cachoeira, hoje é um prazer ter você aqui no podcast A Voz do Povo. Esse podcast, ele nasceu justamente para isso, para dar voz a quem não tem voz. Um prazer imenso ter você aqui. Cuida, vamos para cima. Prazer, potência. Então vamos deixar se deslanchar, né? E hoje é o dia. Você contar um pouco da sua história, como começou, né? Como surgiu. Fica à vontade aí para começar aí desenrolando. Cuida, vamos para frente que atrás tem gente. Tem muita história, viu? A minha história, assim, começou aqui, com 11 meses, fui para São Paulo. Então, no caso, você é alagoano. Eu sou alagoano. Raiz. Ah, entendi. Mas com 11 meses, aí meu pai foi pra lá, né? Tentar a vida e tal. Como a maioria de todos os nordestinos, isso, né? Aí, com o tempo, levou minha mãe, né? Aí a gente começou a nossa vida, né? Tal. E... não foi fácil, né? Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. A verdade é essa, nunca é fácil. E graças a Deus a gente, por ser uma cidade grande, periferia, né? Criado em Itaquera, zona leste de São Paulo. Itaquerão. E graças a Deus, trabalho, estudo. Mas é corintiano também? Estamos aí, não, palmeirense. Palmeirense nada. Deu raiva daquele estádio lá, meu amigo. E a gente via de casa, assim. Morava do lado do estádio, então. Meu Deus do céu. Cuida. E com 23 anos, aí, tipo, o meu tio, eu comecei na oficina lá com 13 anos. Você começou a trabalhar na oficina com 13 anos. Aí todo final de ano a gente vinha pra cá. A partir dos 10 anos eu comecei a vir pra cá, né? Todo final de ano. Aí como eu fui nascido aqui, né? Aí a gente fica com aquele desejo de saber as raízes, né? Retornar pra terra natal. Isso, eu sempre tive vontade, né? De vir pra cá. Aí Aí entrei na oficina, fui fazendo meus cursos, né? E me especializando, aquela vontade de crescer, tá ligado? Todo brasileiro tem, né? E foi dando certo, aí não deu certo a gente ficar pra lá, falei, não, vou, já com os planos na cabeça, vou ficar por lá. Como diz os porque São Paulo já tava enjoado, né? Meter marcha. Aí vim passear aqui e fiquei por aqui, então aí, né, devagarzinho. Maravilha. Aí comecei como funcionário aqui também, pra pegar o conhecimento. E eu sem o capital, meus pais ficaram lá, vim pra cá sozinho, fiquei na casa da minha tia. Mas hoje, se fosse falar do Leandro, deixando, daqui a pouco você conta um pouquinho da história do Cachoeira. Que é grande, o Cachoeira. A história do Cachoeira é grande. Falando um pouquinho do Leandro, hoje o Leandro é casado, o Leandro tem filhos, conta, que é pro povo conhecer. Casado, conheci a mulher aqui, eu tinha 6 meses aqui, né? Quando eu cheguei. Você chegou Quando aqui. eu cheguei. Tem quanto tempo tu tá aqui já em Alagoas? Eu cheguei em final de 2015. Tem muito tempo, tem. 10 anos já. 10 anos. Já tá enraizado de novo. Aí não voltei, né? Com 2 meses eu falei, tô saindo fora daqui. Queria voltar de novo pra São Paulo. Queria voltar pra lá. Aí com 6 meses que eu tava aqui, conheci, né? Conheceu a Daiane. Isso. Graças a Deus. Foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Vamos marcar outro dia pra trazer ela, né? Porque os dois caem aqui sentados um do lado do outro. Isso, aí a gente vai... né? Interagindo. Aí, graças a Deus, aí me casei com pouco tempo, né? Com 3 meses eu já queria estar junto já. Já pra não voltar mesmo. Tô ligado. Tá ligado? Aí... sou casado, né? Casei vai fazer 9 anos já. De casamento. Quase o mesmo tempo. Teu aqui em Alagoas é quase o mesmo tempo do casamento. Eu tinha que fazer isso aí, pra não voltar. Não ir embora ligeiro. Era. Não ir embora ligeiro.
Graças a Deus hoje... Uma filhinha, 2 anos e 7 meses, uma Olha. coisa linda. E grávida de outro. Grávida de outro. E já sabe qual que é o sexo? Só não sabe o que é ainda, né? Não sabe o que é. Será É que que vem o herdeiro, né? Será que vem o menino? É o sonho também de todo pai, né? É. É o sonho de todo Vindo, pai. vindo com saúde. Não, é o que eu sempre disse. Vindo com saúde, não. Eu sou pai de 3 meninas. 3 meninas. O sonho do meu pai era uma menina, né? Aí ele foi embora, aí não, eu realizei esse sonho. Ele não chegou a conhecer ela, a minha filha. Uhum. Mas eu realizei o sonho dele, velho. Que era ter uma menina. Era ter uma menina. Era o sonho dele. Menina. Aí agora se viu um molecão, aí Tá na moda. tá, né? na moda, tá nas na mãos de moda, Deus, mas se vier um moleque o aí... importante é que, velho, como você disse, Com vindo saúde. com saúde é o que manda, né? É o que manda. Então, galerinha, o Cachoeira, que o Leandro ou o Cachoeira, vixe, agora eu me enrolei todinho. Mas vamos lá. O Cachoeira, eu conheci o Cachoeira através de uma indicação. Agora nós vamos entrar falando um pouquinho sobre a mecânica, como que surgiu a mecânica Cachoeira, né? Como é que tá o teu Instagram? Automecânica Cachoeira. Automecânica Cachoeira. Vamos lá. Conheci através de uma indicação, fui lá, conheci o Cachoeira e a gente praticamente se tornamos amigos e dali por diante, quem mexe nos meus carros, principalmente nos meus carros, é carro velho. Fizer muito rolo. Que a gente faz um rolo, troca ali, sobe e desce e vai subindo, mas graças a Deus quem mexe nele sempre foi o Cachoeira. E vocês não ficam aí quietinho não, vai no Instagram dele, Automotiva Cachoeira, já mete o dedo. Automecânica Cachoeira. Automecânica Cachoeira, com K. Com K maiúsculo. Isso, Cachoeira. É, Cachoeira. Não é com C não, né? C de casa, é com... CH. Não, é com K. K. E CH. E CH. Isso. Então cuide, vá lá, curte, compartilhe e olha, entra lá, vá seguindo eles, os trabalhos do Cachoeira. E aí, Cachoeira, como que surgiu... Assim, na tua mente, assim, aquele estralo, né? Tipo, poxa, do jeito que tá, não tá bom. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra melhorar. Isso. Como que surgiu? Cara, Eu vou lhe contar, ser CLT não é bom, cara. não é. Não é. Principalmente, a gente saiu de cidade grande, entendeu? Fizemos curso Fiz 7 cursos no Senai, que é do Ipiranga, que é referência mundial, entendeu? E 11 anos que eu já tava, quer dizer, eu tava pronto para abrir o próprio negócio, só não tinha dinheiro e nem conhecimento por aqui, né? Só que a mente sempre no lugar, eu sempre fui um cara que sempre gostei de fazer amizade, honestidade, eu prezo muito a honestidade. E é por isso que a gente... É a prioridade, a honestidade, né? Pra mim é tudo, velho. Pra mim é tudo. A verdade é essa. E... comecei como empregado, né? Aqui. Trabalhei, acho que em umas 5 oficinas aqui. Uns caras bem conhecidos, bastante conhecidos. Em Arapiraca. E o salário... pouco. A galera aqui é meio ruim de pagamento, né? No caso, pagar um salário melhor, né? Que você consiga ter uma vida mais estável. Isso, não conseguia. A gente casado, né, velho? Não vai estar... Tinha final de semana que a gente gasta R$100, R$200. Aí é complicado mesmo. Né? Como é que você vai cuidar da família? Não, aí não tem como não. Se eu não fosse um cara desenrolado, meu pai mandou pra mim uma caixa de ferramentas de São Paulo, que é que eu tenho até hoje, as ferramentas que eu tenho até hoje. Maravilha. Que eu já tinha lá. Fazia o serviço na porta da minha casa. Entendeu? E ia se desenrolando, pegava uma motinha velha, aí ia no Coité. Você atendia o cliente todo em casa, a domicílio. Isso, trabalhava. Falar, cortando um pouco aí a tua história. E esse projeto de atender a domicílio, será que não seria uma ideia inovadora hoje para a Automotiva Cachoeira? É bom, já pensei. Né? Mas tem que ter uma estrutura, levar a oficina pro local. Para casa do cliente, né? Tipo só um macaco. Só que aí o custo é outro, né? Com certeza. Se a mão de obra for, tipo, sei lá, R$50, né? Para ir pro cliente... E o cliente tem que reconhecer. Não, o cliente, sem dúvida. Tem que reconhecer. O cara no cômodo da sua casa... Sentado numa cadeira de balanço, balançando, tomando um whiskyzinho, uma cervejinha gelada e o mecânico trabalhando no carro dentro da garagem dele. Isso é uma maravilha. Sem dúvida. É uma maravilha. Olha, Cachoeira, eu particularmente,
eu penso muito. Eu queria ter uma van, uma Sprinter, aquela grandona, a maior que tivesse, que eu queria montar uma oficina dentro dela. Eu penso nisso, eu sonho com isso, na verdade, né? Quando eu vejo lá nos Estados Unidos os caras trabalhando, lava rápido, limpeza de estofado, eles montam a oficina dentro da van e saem trabalhando o dia todo. Eu queria fazer isso, eu queria montar uma empresa de comunicação visual dentro da oficina, dentro da van. Então você assiste muito Discovery, né? Sem dúvida. Aqueles caras é embaçado, pô. Os caras é ninja. E não precisa muito, é só você... Ninja, cara. Né? Nossa. Dá certo. Imagina uma plot de impressão dentro de uma van. E eu imprimindo dentro de uma van. Show de bola, cara. Agora imagina tu puxar um macaco. Já ia ter aquela espera de semana, né? Não. De uma fachada. Não, sem dúvida. Desenrolar, parar na porta do cliente, o que você precisa? Isso. Já digitar no computador, fazia arte, já imprimia ali mesmo a escada, já puxava a escada, andame, já vamos trabalhar, já fazia no mesmo dia, na mesma hora. Mas vai chegar a hora, as coisas tá... Imagina aí, Automotiva Cachoeira atendendo a domicílio. Já pensou? E dá certo. Eu sempre tive vontade, na oficina que tem em São Paulo, a galera põe a câmera em cada carro e ao vivo, você passa pro cliente, ele em casa, entendi. Você sabe o que eles estão, o que está sendo feito no seu carro. Porque assim, tem muito safado. Tem. Todo ramo. Tem. Principalmente ramo de oficina. Todo ramo tem. Não, todo que ramo suja, tem. Que suja. Todo ramo tem. Que suja o nosso ramo. Suja. Tem uns que suja, tem uns que veio justamente para isso. A gente tenta fazer o mais certo e tem vezes que, né? Às vezes que ninguém é perfeito, né? Isso. Às vezes o cara esquece, aí comete aquela falhazinha, mas nada que não possa corrigir, né? Corrigir, nada que não isso. possa corrigir. Ontem entra a honestidade, né? Eu sempre prezei isso aí, cara. Eu sempre falei pros meninos lá na oficina, quem passou lá sabe o modo de eu trabalhar, quem tá lá hoje, né? O que eu sempre aprendi em casa, custe o que custar, fala a verdade, tá ligado? Eu posso não ganhar nada num dia, chegar um caso que eu levo prejuízo, eu não vou passar o prejuízo pro cliente, pô. Eu tenho que segurar, porque... Sem dúvida. Né? Eu não vou... Sem dúvida, mas ô Cachoeira, como que... Aquela pergunta que eu fiz pra tu, assim, aquele estralo, tipo, eu vou ter que montar a minha oficina. Pra mim mudar, sei lá, mudar de vida, ou melhorar minhas condições financeiras, eu tenho que montar a minha oficina. Como que começou? Como que surgiu? Outrora a gente conversando, você tinha até citado que entrou numa sociedade. Começa a contar essa história, assim. Porque, assim, tem pessoas que vai literalmente nos assistir, vai ver. Algumas pessoas sonham em ter sua própria oficina. Uns hoje são CLT e sonham em ter sua oficina e não tem a coragem que você teve. Tem que meter as caras. E como que surgiu assim? Tem que meter as caras e você ter amizade, né? Conta muito. Eu tenho um amigo, no tempo ele nem era meu amigo, cara. Eu trabalhava lá na oficina do Rafael, na beira da linha do trem, e ele trabalhava na Pirelli, na beira da linha. O Pedrinho ali da entrada da Canafissa. Se tornou meu amigo através de você. Isso. Ele se tornou meu amigo através de você. Pronto. E foi o seguinte, no tempo ele trabalhava de empregado também. PC Pneus. PC Pneus. Ele trabalhava de alinhador. CLT também, né? E a gente fez um rolo de uma moto. Quando eu cheguei aqui, com pouco tempo, falei, não vou ficar de pé. Fui na Honda, fiz o consórcio, com pouco tempo ela saiu. Acho que uns 2 meses. Pá, já catei uma bronze zerada. Sortudo, viu? Foi. E é Deus que as coisas vêm, né? Isso é verdade. Aí ele tava com uma bis, eu querendo sair fora de uma dívida, que eu já tinha pedido a Daiane em noivado, e pra se casar, eu falei, eu não vou casar com dívida. Vou pegar uma moto, vou pegar uma moto quitada ou um valor mínimo, né? Um valor pouco que dê pra me pagar e vamos tocando o barco. Aí ele me deu uma proposta em 2016.
E acho que com uns 2 anos depois a gente se encontrou. A proposta foi uma sociedade. Com a sociedade. Entendi. Só que eu falei, mas eu não tenho nada. Você era funcionário. Isso. Ele lhe deu uma proposta para vocês entrar de sócio e abrir uma oficina. Isso. Entendi. Só que essa proposta foi pra gente trabalhar em Taquarana. Pra mim não dava, era muito longe. Não tinha nada a ver Arapiraca Não. com Taquarana. Era em Taquarana, a gente até foi lá de moto e tal. Mas pra mim eu via que não dava. Eu já tive essa visão. Falei, não dá, é muito longe, pô. E aí beleza, aí deixamos no gelo, esfriou, depois de uns anos. Depois de uns 2 anos ele me deu. Eu já tinha até esquecido disso. Ele procurou de novo. A gente se encontrou, ele me procurou e me fez a mesma proposta. Eu falei, rapaz, eu aceito. A gente dá uma analisada, né? Mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho só a vontade. Entendeu? Só a vontade de trabalhar. Só a vontade de trabalhar e montar um próprio negócio. A gente começar. Ele falou também não. Só que o ponto era de um rapaz que estava alugado. E ele era da mãe dele esse ponto. O espaço. O espaço era da mãe dele. Aí eles pediram o espaço pra gente cair pra lá. Aí, aos pouquinhos, o serviço que eu pegava de uns conhecidos, que eu já tinha feito amizade na região, o serviço que eu pegava, toda mão de obra e lucro ia pra dentro do espaço. A gente entrou, fizemos uma reforma, teve o patrocínio aí do Moura Tupeça, pagou pra gente a pintura do local. E a gente não fizemos uma coisa luxuosa. Fizemos uma coberta pra gente cair pra dentro e começar a trabalhar. Começar aos poucos. E foi o que aconteceu, ele juntou, ele era borracheiro, né? Borracheiro e alinhador. O que ele ganha, fizemos um acordo. O que ele ganhava da borracharia ficava pra ele. Não, a gente juntava o da borracharia e da oficina. Ah, ficava tudo junto. A gente juntava, entendeu? Entendi. Naquela união. Tô ligado. No final de semana, a gente tirava dos funcionários. Tudo que fosse de despesa, o que sobrava era da gente. E a ideia boa da festa. Fomos investindo. Né? Fomos investindo. Em pouco tempo a gente já tinha colocado câmeras, compramos um elevador, ferramenta, fomos investindo. E o espaço de vocês era um espaço assim, da visão, assim, visão, visibilidade, ali é ideal. Isso, por ideal. conta da localização ali, né? L110, beira de rodovia. L110, L110 ali, né? Uhum. Ao lado tem um divã. Ao lado da Renault ali, né? Da Renault. Né? Quase de frente o divã. Aí eu falei, rapaz, eu passei acho que uns 8 meses. Trabalhando lá, a gente em sociedade. E viu já que dava certo. Dava, porque muito cliente já tava arrumando, né? E a galera me procurando, entendeu? Eu vou pegando aquela fama. Aí eu falei, eu tenho que colocar pra mim. Entendeu? O dinheiro que eu tinha era R$700 no bolso. Pra tu abrir uma oficina com R$700 o do aluguel. Ah, o do aluguel. E 5 prestações da minha casa, que eu morava no Pelé, atrasada. Eita, poxa. Então era tudo ou nada. Ou pagava a casa ou abria a oficina. Só que assim, antes de eu abrir, eu trabalhava no Moura mesmo. Só que era do lado do Quintela. Passei pouco tempo lá, não foi bom pra mim. A proposta começou de um jeito, já terminou. É normal, né? Coisa normal. Não deu certo. Eu falei, a partir de hoje, eu não trabalho pra mais ninguém. Já coloquei na cabeça. Entreguei a farda, desci pro Pelé. Chegou lá, já tinha 3 carros na porta, me esperando. Falou, é agora. Meu amigo, aí eu falei, não. Aí foi dando certo, graças a Deus. Aí abrimos lá com o Pedrinho, voltando, né? E depois dos 8 meses. Depois dos 8 meses, aí Deus colocou aquele salão nos meus planos, cara. Eu subindo, acho que eu tava indo abastecer, alguma coisa do tipo. Era um salão recuado, cara. Com a bis. Você já perto do Pedrinho. Isso. E um salão recuado. Não dava ninguém, nem alugava aquele salão. Pra você ver a situação. Meio que esquisito. Esquisito, em frente dos matos.
Aí eu falei, vai ser aqui. Fui lá, liguei pra dona. Aí faço R$ 600 no aluguel. Poxa, tu Me tinha sobrou 700. 100. Sobrou Sobrou 100. Da gasolina só pra ir tomar café em casa e voltar. Tá, poxa, bicho. Aí foi onde tudo começou, foi lá, cara. E Foi. graças a Deus, de quando eu abri. Foi aí que surgiu. Cê é louco, cachoeira? É, Foi? é louco. Até hoje, não falta, velho. Não falta. Você vê lá, o movimento, graças a Deus, é pegado, mas é sempre pé no chão, tratando bem quem começou, os que estão chegando, e a gente... Grande, pequeno, o médio, grande, qualquer tamanho, o dinheiro é o mesmo. Sem dúvida. O dinheiro é o sem dúvida, mesmo. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Tratando bem, tendo educação, sabendo falar, lidar com gente é isso. Mas e com mão de obra. O Cachoeira, além dos R$ 600, você começou com 700 mil casas, mas além desses 700, veio alguma coisa de ferramenta? Porque como é que começou? Assim, macaco, porque não adianta, o cara para trabalhar numa oficina tem que ter. Veio pouca coisa, veio um macaco, acho que uns 2 cavaletes que eu já tinha, e algumas ferramentas que eu comprei lá no Pedrinho, entendeu? Porque o que a gente investiu no salão, a gente rachou, que a gente conseguiu, aí metade para ele e metade para mim, né? Entendi. Aí com o dinheiro que eu peguei, ele tinha um elevador que não ia servir para ele, né? E a gente já tinha comprado um para nós dois. Aí a gente dividiu esse, peguei um elevador e o outro ele me vendeu no prazo. Tô né? ligado. Aí com o dinheiro que a gente dividiu, acho que eu ainda dei uma metade, se eu não me engano, e ficou um prazo. E fomos começando. Então, de qualquer forma, Ele foi uma ponte. A ponte. Uma Ele foi uma ponte que é ponte pra para mim. você atravessar e chegar onde Isso. chegou hoje, graças a Deus. E eu cada vez mais honrando o meu nome e fazendo certo. E né? praticamente a confiabilidade que ele entregou em você também sendo honrado, porque ficou recíproco agora, né? Tipo, Com certeza. ele indica e você indica ele, porque eu conheci Pedrinho através da sua indicação, né? Isso. Através da sua indicação. E isso ficou uma ponte, ou uma via de mão dupla, né? Porque Um é ajudando o difícil, outro, né? porque é difícil nesse ramo. É bem complicado. Você, né? Bem Os complicado. caras não querem, tipo, complicado. indicar, eles querem segurar de alguma forma. segurar. Quer segurar de alguma forma. Segurar. Mas. Ô Cachoeira, dentro dessa experiência que você teve de iniciar como CLT, de vir para uma terra totalmente diferente, por mais que você foi nascido aqui e se criou praticamente em São Paulo, a cultura é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente a cultura daqui. Isso eu posso dizer porque eu passei 18 anos também em São Paulo. Fui um pouquinho mais velho que você, fui com 17, né? Passei 18 anos lá. E sei que a cultura é totalmente diferente, não tem nem como comparar. Só que se hoje você fosse dar um conselho assim para um jovem que está iniciando como mecânico, tipo, sonha em ter sua oficina, qual o conselho que você daria para ele começar hoje? Qual o conselho que você daria? Para começar no ramo. No ramo como CLT e também como um empresário, né? Ter humildade. Para começar, ter humildade. Entendeu? Para você começar, você tem que começar lavando peça. Ficar bom na lavagem de peça. Quando a lavagem de peça tá, que é o jeito que a gente começa. Antigamente era assim, a gente começava na oficina. Essa linguagem aí é de mecânico. Isso. Vai ter bastante gente que vai entender, agora tem pessoas que não vão entender. Então explique como assim lavagem de peça. É o início, você vai caminhando, é um passo de cada vez. Você aprendendo na oficina, você tem muitos degraus para você subir, né? E buscar as cabeças. Sem dúvida. Tem que buscar as cabeças. O que? Você tem que fazer uma procurar especialização, né? Fazer curso. Por exemplo, se o mecânico, na questão da lavagem de peça, que é interessante. É igual quando você é CLT, mas você trabalha na faxina. Ninguém quer lavar banheiro. Tá ligado? Ninguém quer lavar banheiro. É a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Aí eu acho que eu passei quase 2 anos lavando banheiro num hotel em São Paulo. Eu passei quase 1 ano lavando peça quando eu comecei. Tipo, o mecânico tira a peça, sei lá,
como que é? O cabeçote, tu tem que ir lá lavar. Mas hoje eu sei lavar uma peça que ninguém bota defeito. Fica limpinha. Hoje em dia, as coisas mudaram tanto que se você colocar um menino pra lavar peça, se ele passar uns 2 dias lavando peça de motor, ele já reclama. Não dá pra mim, não. Poxa, eu tô só lavando peça, não aprendo outras coisas. Mas tudo vai. É devagar, não é não é em um ano que você vira mecânico, pô. O meu segmento lá, ele aborda muita coisa. É motor, caixa de marcha, parte de injeção, freio. Então, é muita coisa. Um carro é muito complexo. Freio, as suspensões. Isso, e aos pouquinhos. Tem semana que você vai mexer só em freio, tem semana que você vai só para motor, entendeu? Então, você tem que ter paciência. E a galera não tem paciência. Se tiver paciência e humildade, você fica bom, né? Trabalhando como CLT, e você vai pegando a visão e vira um patrão. Vira um mecânico e um mecânico bom. Um mecânico bom. Primeiro não. Às vezes eu chego lá, galerinha, na oficina ou na Automotiva Cachoeira e fico olhando ele mexendo no motor, e ali, como eu gosto de carro, eu sempre brinco com ele que se eu tivesse tempo, eu ia pagar para ele me ensinar a mexer no motor do carro, porque tu é doido. É verdade. É show de bola, Cachoeira. A verdade é essa. Como é que o cara pega uma coisa com defeito, né? E entrega ela boa. Um trem de ferro lá, tira todos os parafusos e consegue colocar todos os parafusos de novo no mesmo lugar. É complicado, é complicado. Exige um tempo, tempo, viu? Tem gente que já quer começar e já quer montar o motor. Tem gente que tem essa muita vontade de aprender, né? A profissão, mas não quer esperar o tempo, que a profissão pede. Que às vezes é onde está o X da questão, né? Se você for um bom lavador de peça, você vai ser um bom montador de motor. Com certeza. Porque até para você montar um motor da forma correta, ele tem que estar 100% limpo, né? Porque aqui, eu na minha visão, a mão de obra aqui é muito barato. Você acha que a mão de obra aqui muito barato é bem abaixo do... Mas assim, a clientela é você que faz, pô. Entendi. Se eu fosse um cara porco no que eu faço, não ia ter o fluxo de carro que a gente tem lá, o conhecimento, graças a Deus, né? Porque eu vou pegar um carro para fazer motor, tem gente que pega, pô, muito mecânico, não lava, do jeito que pega, faz aquele negócio ligeirinho para dispensar, ganhar o dinheiro. Pegar o dinheiro, não dá aquele talento. E o certo é dar aquele talento, entendeu? Aquele talento. E às vezes é que assim, a minha visão ela é visionária. Eu acho que eu já passei para você e eu penso muito nisso. Por exemplo, eu tô falando se eu fosse pegar um motor para fazer, eu entregava o carro do carro lavado. É um agregado. Você tá entendendo? É um agregado. Eu agregava já. Quando eu falo lavado motor, lavado. Nem que eu fosse com estética automotiva, eu jogava o carro do carro lá. É um agregado. Nem que eu cobrasse a mais. Quanto é que fica para fazer um motor, sei lá, R$3.000? Eu vou cobrar 3.500, porque eu vou entregar desse jeito. Isso. Agora imagina o cliente chegando lá, vendo o carro todo bagunçado. Não, ele vê o carro todo bagunçado e quando foi pegar, viu o carro... Perfeito. É gratificante. Como se fosse novo, o cabo vai dizer assim... E a alegria do cliente. Poxa, cara, o que é que tu fez com o meu carro, meu? Eu vou lhe dar até mais, mano. Só que a corrida é tão grande que pra você... Não, eu tô dando um exemplo. Uma pessoa, se acontecesse isso... E como você disse, né? Agregado. Pode ser pensado bom. Pode ser pensado aí. É assim, é com gente assim que a gente... começa a pensar e colocar o plano. Tem que tirar os pensamentos, tem que tirar assim da caixa e começar a botar em prática. Que é... Eu chego em casa, eu troco ideia com a galera, chego em casa, eu vou pegando um pouquinho de um pouquinho de outro e vou vendo montando, se ali e vai montando um motor ali na sua mente, né? Isso. Pra meter marcha e colocar pra frente e graças a Deus colocar tudo nas mãos de Deus e crescer aí. E é isso aí, Cachoeira, é isso aí. Eu percebi que de uns dias pra cá, ou de uns meses pra cá, a Automotiva Cachoeira tomou outro rumo, não foi? Foi. Tomou outro rumo. Deu outro rumo de verdade. Não, deu pra perceber. Tomou assim outro rumo. Tipo, sei lá, saiu... Era como se ela tivesse numa bolha e essa bolha foi estourada. Foi. Tipo, as portas se abriu como se dissesse, agora é a hora, Cachoeira. É Deus, cara.
Deus e graças a Deus aquela mulher que é minha esposa, a gente, depois que ela chegou ali para tomar conta da parte burocrática e soltou eu no meio no meio da graxa, as coisas. então quer dizer que era o que tava faltando. Então quer dizer que aquele ditado lá, ou aquele jargão que o povo usa, que como que é atrás de uma grande mulher ou atrás de um grande homem? Como que é esse ditado mesmo aí? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ou atrás de uma grande mulher, ou na frente, ou atrás de uma grande mulher tem um grande homem. Ela estando lado a lado ali, é o que importa. Estando do lado ali, os dois trabalhando junto, me apoiando. Me apoiando. A mesma visão é sensacional, viu? É bom demais. Você vê, a nossa gente é... sensacional. É carne e unha, dá certo. Não, assim porque às vezes tem lugar que você trabalha junto com a esposa, não dá certo. Mas também você tem que saber, né? Na verdade é uma escolha, né? Uma escolha. Subiu aquele ânimo do dia a dia ali, ou ela tem paciência ou eu tenho que ter. É mais ela que tem, né? Eu já sou mais... Normal. Né? Tem aquela... Normal. Pegada, mas a gente já se... Então quer dizer que depois que é Daiane, né? Isso. Depois que a Daiane assumiu a parte burocrática, o negócio... Isso. Deu aquela... Ele deu aquela conversa que a gente tava trocando. Empresa rica, o dono pobre, né? O que a gente pega hoje em dia é pra ela. O que sobra a gente vê o que a gente faz, né? Se dá pra sair a gente sai, se não dá a gente fica em casa, né? E é isso. A gente come uma coxinha ou come uma batata, vai lá no fundo de casa e acabou. Top das galáxias. Né? Aí surgiu... O meu dinheiro não tinha rumo. Todo final de semana eu achava que... Quando ela não estava na parte burocrática, o teu dinheiro não tinha rumo. Não tinha. Eu sempre fui um cara gastão, né? E... Eu acho que esse é o mal de quase todos os homens. Era. Né? Eu sofri um acidente em fevereiro, né? Me compliquei, passei uns dias... Conta um pouquinho da história desse acidente, porque eu já fiquei sabendo quando você estava bom. Eu sem capacete, aí vim numa resenha dos amigos ali na Canafístula e eu tava meio quente e caí, bati a cabeça, quebrei a cavícula, né? Só me arranhei pouquinho, mas a pancada na cabeça foi triste, foi forte. Até hoje eu tomo remédio, né? Aí parei de beber, passei uns dias... Tomou outro rumo à oficina depois desse acidente, cara. É como se fosse um desperta. Isso. Entendeu? Parei de sair final de semana. Você focou, na verdade. Foquei na oficina. Você focou. Tá ligado? Minha família, minha casa, minha empresa. Porque assim, eu trabalhava naquele rojão a semana inteira e quando chegar sexta-feira eu já senti o cheiro da gelada. Tem que tomar hoje, aí começar, sexta, sábado e domingo, que não, já ficava ali, negócio de R$300, 200. Ligeiro, cachorro. Rápido, ligeiro. Final de semana. Meu dinheiro tava indo pra onde? Ligeiro. Sem rumo, Pai, cara. Eu penso nisso pra quem não hora. Tem dinheiro, não é rico, tá querendo uma evolução na vida, crescer, tava fazendo muito errado. Eu tô nesse barco aí que tô errando, não é fácil não. Quando chega na sexta-feira, parece que eu tô com aquela música na cabeça. Sexto com S de saudade. Agora, hoje em dia... Aí já lembro de quem? Já tá gelado. Hoje em dia toca só no rádio e aqui na Coca-Cola. Mas mudou demais. Graças a Deus eu consegui levar assim, né? Tá dando certo. E eu vi que mudou também o sistema lá. Agora não é mais, tipo... Chegou... O cara já vai lá mexer no carro. Não, agora é... Agendado. É agendado. Agora tá chique o negócio, né? Tem que se organizar. Tem um quadro negro lá, não é pros manhosos, não. É pro agendamento de carro. Tem que agendar, olha. Agora o negócio ficou diferenciado mesmo na Automotiva Cachoeira. Porque fica melhor a gente agendando, porque a gente faz o que dá, né? É serviço rápido, o cara chega, a gente mexe, já dispensa. Pra não se enrolar. Porque às vezes eu não gosto de prometer uma coisa, vou terminar num dia e não conseguir entregar. É interessante. A parte do agendamento é interessante. Principalmente como você trabalha lá. Trabalho 100%. Eu fico meio, como que eu posso dizer? Meio suspeito em falar, porque já sou cliente, acho que há uns 3 anos, né? Por aí.
Acho que uns 3 anos. Eu acho que foi o tempo que você chegou de São Paulo. Foi. Eu sou meio reinhão. Quando me indicaram o Cachoeira, eu levei um carro que eu trouxe, um carro de São Paulo. Isso em 2002, parece, 2003. Não, 2023. 2023, ou foi 2022. Ou foi no final de 2022 ou no final de 2023. Foi um negócio assim. E esse carro veio com um problema, acho que de combustível. E batia na chave, desgrama não pegava, batia na chave, desgrama não pegava. A Cachoeira foi lá em casa, no caso, na casa da minha prima, onde eu tava. Ele empurrou uma chave de fenda dentro de um bagulho lá que o carro pegou. É porque ele tava acostumado com o frio lá, pô. Chegou aqui muito calor. Empurrou o bagulho na chave de fenda dentro do buraco lá, o carro pegou. Aí, esse carro ficou com esse defeitozinho. A Cachoeira arrumou e depois voltou novamente um probleminha que eu não sei se era num trem lá do motor. E quando ele dava esse problema, eu já sabia o que era. Já andava com a chave de fenda debaixo do banco. Debaixo do banco. Quando ele dava esse problema, metia a chave, ele pegava. Quase virei mecânico com esse carro. Quase, Cachoeira. Faltou pouco pra me virar mecânico. Não, e olha que o carro era um tanque de guerra, viu? Aquele carro é show de bola. Inclusive, passei ele pra você depois. Fizemos um rolo, o Cachoeira pegou o carro. E ele já tá passeando. Já tá passeando por aí. E não quebrou não, hein? Não quebra não. Não quebra não. Só aqui que aquele carro não tem muita saída, né? Que é o Sandero, né? Da Renault. Da Renault, na verdade, quase. Renault e Peugeot. Porque a galera dá mais valor em carro popular, né? Os nacionais, né? Os nacionais. O Celta, Palio, Gol, Uno. Não vai muito pro conforto, né? Não. Já os outros carros, esses carros têm um conforto extraordinário. Eu, particularmente, não trocaria um Celta, consumo um Gol pouco pelo Sandero, Deus me livre. São Paulo é só o que a gente via. O Sandero é top das galáxias. Se eu fosse, sei lá, comprar um carro zero, sei lá, vou comprar um Gol, não compraria um Gol, eu compraria um Sandero. Zero. Compraria um Sandero. Pra passar um tempo de boa, só troca de óleo, uma pastilha. Eu não vou deixar de andar num Sandero pra andar num Mobi. Claro. O espaço é maior, claro que pra vender passando na frente. É um casamento ruim. Questão de peça, aí é onde entra. Com certeza. A gente tem que acompanhar o lugar que a gente tá, né? Infelizmente. Cada lugar é lugar. Se não tivesse essa visão. Pra trazer as peças de São Paulo pra cá é complicado. Fica ruim. Ô Cachoeira, pra gente dar aquele finality, assim, aquele checkmate, assim. Eu queria que você passasse novamente o Instagram da Automotiva Cachoeira. E, se possível for o telefone, pode fazer sua merchan aí, para as pessoas lhe encontrar, o endereço, o bairro onde fica. Pode ficar à vontade. E no final disso aí, você... como que eu posso lhe dizer assim? Você dá aquela palavra ou uma mensagem assim para as pessoas que tenho certeza que vai se inspirar um pouco na história do Cachoeira, somente aquelas pessoas que lhe conhecem, sabe de onde você saiu, como que surgiu a oficina Cachoeira. Você é louco, Cachoeira. Como que surgiu a oficina realmente Cachoeira. Tenho certeza que tem pessoas que torcem pelas suas conquistas, pelas suas vitórias, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. E o podcast A Voz do Povo veio justamente para isso, para dar voz a quem não tem voz. Isso é um bordão. E às vezes Arapiraca é gigante, a verdade é essa, Arapiraca é gigante. E eu em São Paulo, Arapiraca, achava que Arapiraca era pequenininha, mas hoje eu estou aqui há quase 4 anos e vejo que Arapiraca é gigante. Expandiu, tá crescendo muito. As pessoas não só investindo dentro da cidade, mas investindo nos povoados vizinhos, investindo nos sítios vizinhos. Inclusive você é prova viva disso, né? Que outrora aí você e sua mãe lançou o loteamento de chácara, ou mini chácara, e graças a Deus venderam todos. Tudo, 15 dias já não tinha mais nenhum. E pensando já em investir, em comprar mais terra e investir mais ainda. As coisas só vêm, Não, é justamente isso. Então, dá um feedback aí pra galera que
que pensa em realmente em sair do CLT e se tornar assim um microempreendedor que foque em realmente em ser um empreendedor. Não precisa você focar em ser já aquele empresário bilionário que não, mas só que você saia daquela bolha, né? Isso. CLT, tipo, sei lá, um salário mínimo às vezes. Meu, tem que ir atrás do melhor, cara. Tem que ir. Demais. É por isso que aqui tá assim, né? A galera não quer se especializar, não quer crescer, aí a galera grande pega e você fica que nem uma marionete. Entendeu? Hoje, se você fosse olhar para dentro da Automotiva Cachoeira e fosse passar para as pessoas assim, o que você se sente, o que você olha para dentro da oficina e diz, isso aqui tá escasso, isso aqui tá, como é que eu posso dizer, tá deficiente, não consegue andar, não consegue crescer. Alguém que vista a camisa. Tipo, trabalhar, né? Vai ganhar. Quanto mais trabalha, mais você vai ganhar, né? Lá pros mecânicos que trabalham contigo, ou para as pessoas que trabalham contigo, você paga o salário mais a comissão, ou como que é? Eu pago até a mais pra galera que tá aprendendo. Pago até a mais, né? Pra dar aquele incentivo. Se aprender, quando eu ver que tá bom, porque eu sou enjoado, velho. Ele tem que me provar que tá bom. Por quê? Porque eu eu tô levantando meu nome, é porque eu sei fazer. Entendeu? A gente sempre tem que aprender. Todo dia a gente aprende, né? Mas eu tô sempre correndo atrás. Eu conversando esses dias com meu pai em São Paulo, e eu tenho um irmão que ele tem 23 anos agora. Só que ele é bem pra frente, né? Eu só visto a dele assim na questão do desenvolvimento, negócio de computador, essas coisas. Eu mexo, mas ele é mais pra frente ainda. Pra tu ter ideia, quando ele pega um carro, hoje ele troca óleo, troca as pastilhas do carro dele, do pai dele. No caso do meu pai, ele... Desenrolado. Não, ele já mexeu, trocou a junta do cabeçote. E... Hoje tá mais fácil que tem YouTube, velho. Não, isso não em tem casa, que eu comecei. Cara. Isso em casa, tá ligado? Hoje ele pega um som, ele monta o som todinho do carro, multimídia, monta tudo, os som lá atrás, né? Fala, meu, se tu viesse pra Alagoas, a única oficina que eu ia te levar era no Cachoeira, cara. E eu tenho certeza que tu ia sair empregado de lá. Mas de lá Não, é sério. Nem que seja assim, pra fazer um teste, tu ia ficar lá. Não, a gente deu muita oportunidade pra muita gente ali. Os moleques chegavam, eu ensinava, comigo não tem essa, eu não fico com as coisas só pra mim. Se estiver correndo junto comigo ali, eu vou ensinar. Eu lembro que você tinha um funcionário lá que você sempre falava, tenta colocar na cabeça dele e tal, pra ver se consegue virar até o gerente da oficina. Mas a mentalidade, né? É aquela conversa que nós estávamos até comentando agora no início, que às vezes as pessoas olham para a Automotiva Cachoeira por não ter o tamanho de outras oficinas, assim, é gigante, tipo não ter 30, 40 pessoas trabalhando, ou 10, 15 mecânicos trabalhando, as pessoas olham, poxa, aqui não dá para me trabalhar porque é pequena e tal. Só que a gente tava conversando, às vezes ele vai para grande lá, quebra a cara e às vezes ganha, sei lá, R$1.800. E essas oficinas grandes você vai tirar dúvida com quem? Você outro funcionário? Não tem como. Você já entra lá como um profissional daquela área. E a oficina grande, eles põem a comissão. Aí os caras vai ensinar, você vai tomar o lugar dele? Ninguém vai ensinar. Não vai. Os caras têm essa malícia. E já na oficina pequena não. Ali você tá ali ensinando e o cara desenvolvendo e você ensinando. Se ele vacilar, você vai lá e ensina o certo. Porque assim, tem que se adaptar. A galera chega lá na oficina e tem que se adaptar ao meu modo de trabalho. Entendeu? Se ele vier com outras ideias que for boa, ele vai, né? Pode colocar em prática. Entendeu? Porque a gente tá sempre para aprender ali. Às vezes tem coisa que eu não sei. E vem uma galera, que tem uns meninos lá, eles me passam alguma coisa que eu não sabia. Entendeu? Aí eu já
Fica aliviado, mais não. Fácil, né? É, um caminho mais fácil. Aí fácil. não, pode fazer. Você vê que desse jeito é mais fácil. E eu analisar, ver que dá, porque é difícil. Você não tem como você colocar do lado 20 anos de experiência para um ano, 2. O Cachoeira, eu como empreendedor também gosto de empreender. A minha maior dificuldade hoje aqui em Arapiraca, principalmente na cidade vizinha, quando a gente fala em Arapiraca, porque como a gente trabalha aqui, tudo fica mais fácil em conseguir pessoas que moram aqui, para trabalhar conosco, que moram em Arapiraca. Por causa da distância, Isso. Você tem que se locomover de uma cidade para outra, é mais difícil. Algumas cidades não é igual São Paulo, que tem metrô, que tem a lotação toda hora ali passando. De pé. Você está entendendo? É mais complexo. Às vezes a lotação que vai daqui para outra cidade é de 30 em 30 minutos, aí dificulta um pouco mais. Eu passei um perrengue esses dias que eu fiquei acho que 2, 3 meses como CLT numa empresa aí, às vezes o carro quebrava, aí você tem que sair meia hora antes de casa para pegar a lotação, que eu não moro exatamente dentro do centro mesmo, moro em Arapiraca, mas moro um pouquinho afastado, no povoado, aí você tem que pegar a lotação para vir, aí tem que, se entrar 8, tem que sair 7 horas de casa, que é para dar tempo de chegar. É meio complexo. E olha que de moto é 5 minutos, hein? 5 minutos no máximo, como estourando difícil. 7 minutos para estar dentro do centro. Aí, para mim, é um pouco difícil de ter assim, de pegar, de conseguir alguém, pelo tamanho também da empresa, que é bem pequena, e fica meio escasso, às vezes, até de ter alguém fixo ali. No seu caso, como é outro ramo, totalmente diferente do meu, no seu caso, como tá assim a questão de contratar, como é que tá as pessoas que vai trabalhar contigo, assim, é mais fácil, é mais prático encontrar pessoas assim? Tem muito. Os meninos que estão comigo agora mora perto, mora na rua, por trás da oficina. Aí é melhor, né? De pé, de moto, de carro, vem de qualquer jeito. Mas se eu for contratar hoje em dia, só contrata agora se for profissional, se tiver um currículo. Entendi. A gente vai pagar bem, vai pagar o salário justo, ou é uma negociação, né? Uhum. Mete uma comissão, mas para mim trazer alguém para me ensinar tá difícil. Tá difícil. Porque, não é nem porque a galera aprende e com pouco tempo sai fora. Entendeu? É porque você leva muito prejuízo, né? Pra você ensinar, leva prejuízo, quebra peça, quebra ferramenta. Então. É como se diz aquele ditado, né? O jargão. Você entra nu, aí você sai vestido, de sapato, e ainda sai com a bolsa tiracó, né? e deixa os restos mortais. Deixa você pra trás lá. Infelizmente o ser humano é meio complicado. Aí não dá pra confiar, não é nem porque a gente tá com o coração fechado. É porque em São Paulo vai arrumar um emprego se você não tiver um currículo. É difícil. Tem que ter um currículo, tem que ter uma especialização. É por isso que é um lugar que cresce, né? Se não até para ser faxineiro, hoje você tem que ter tem na carteira. Se não tiver, é complicado. Lixeiro, tudo tem que ter um currículo. Você tem que provar o que você sabe. Entendeu? Quando eu cheguei de lá pra cá, o menino, meu primo falou assim, tá precisando de uma oficina ali. Aí eu falei, eu vou mandar fazer o currículo. Fiz uma par de currículo. Aí cheguei nele lá. Eu quero saber, o patrão disse, eu quero saber de currículo, eu quero saber se você sabe mexer ou não. Já jogou fora o currículo assim, já fiz um teste, passei. Quer dizer... O currículo, na verdade, não serviu de nada. Não serviu de nada. Nem saber. Em São Paulo você não consegue. Prática, né? O que se viu era prática. Isso. Por isso que a cultura é diferente. Aqui no Nordeste, você precisa mostrar para as pessoas que você tem um potencial, que você sabe, que você realmente é competente para aquela área, do que o currículo. Já a teoria, lá em São Paulo, parece que vai na frente a teoria. E a prática fica para conhecer depois. Aqui é primeira prática para depois a teoria. Isso. É porque aqui eles dão pouca oportunidade, né? Principalmente para quem não sabe. Que nem minha esposa, para conseguir um emprego, foi luta quando a gente tava para se casar de noivado, né? Eles só queriam contratar se tivesse experiência, pô. Mas como é que você vai ter uma experiência que nem de vendedor
sem trabalhar. Sem trabalhar. Se ninguém deu essa oportunidade pra ela ter essa experiência, entendeu? Né? Lá na oficina do Cachoeira, não. O cara chega, sem a gente abraça paga ainda, isso. Aí. Já pensou? E não dá valor. Vamos mudar de ramo, hein, galera? Então é isso aí, Cachoeira. Passa aí, que se a gente ficar conversando, realmente a gente começa aqui. Vamos deixar pra outra hora, né? Outra oportunidade. Passa aí novamente o Instagram da Automotiva Cachoeira, endereço e o telefone. Agora bota pra torar mesmo na divulgação aí, viu? Automecânica Cachoeira, galera, com KCH. E a localização é fácil, na Canafisto, ali na Rua do Coqueirais. Pode chegar lá que o nosso amigo tá terminando a fachada, vai dar aquele... Vai ficar top, aquele viu? Up. Top das galáxias. Top das galáxias. E vamos pra cima, se precisar de uma coisa, estamos por lá. Eu tenho um colega meu que ele trabalha com... Colega e amigo, né? Desde a infância. Ele trabalha com vendas de terreno e casa. E todo vídeo que ele faz, ele já fala o número do telefone. É 91 não sei o que. Ele não me esquece do telefone. Qual que é o telefone da... 99931-9345. Maravilha. Ligar, aí vai atender a nega véia. A patroa vai atender lá. A patroa atende. E outra, eu como disse, é meio suspeito eu falar, porque já trabalho com Cachoeira já tem uns 3 anos, mas... Não fique assim não. Seu carro está precisando de uma manutenção preventiva, não espere quebrar não. Faça preventivo, faça um investimento no seu porque tem que chamar quem? Melhor prevenir do que remediar. Tem que chamar lá para isso. Automotiva Cachoeira. Então é isso aí, galerinha. Esse episódio, o primeiro episódio do podcast A Voz do Povo com empreendedores ou pessoas que empreendem, que sonham em empreender. No próxima segunda-feira a gente vai estar gravando novamente com um parceiro de lá do Peleve. Começou a empreender em casa. Ele vai ver esse episódio e vai entender. Ele e a esposa começou a empreender em casa, vendendo perfume, cosmético, essas coisas. Graças a Deus hoje montou a empresa lá no Peleve mesmo e está trabalhando e desenvolvendo e Deus abençoando. Ele vai estar aqui contando a história dele no próximo episódio. É Deus que... É Deus que abre as portas, é Deus. Quando você entrega seu caminho, e a humildade. Não tem outro segredo não. E correr atrás, né? Não tem segredo não, sem dúvida, Cachoeira. Então é isso aí, minha galerinha. Vão ser 4 episódios, ou 4 séries no caso, falando só sobre empreendedorismo. Eu vou trazer só pessoas que tem uma empresa que está crescendo, que está desenvolvendo, aquelas pessoas que estão meio que escondidas ainda no online, para que a gente chegue e bote para torar mesmo e o negócio desenvolva e cresça mais ainda. É isso aí, galerinha. Até o próximo. Valeu, tenha uma boa noite a todos. Até mais.